Olá, esse é um vídeo da nossa série O que não deixar de fazer. Nessa série a gente conta pra você o que é imperdível em cada local em que visitamos. Talvez você tenha pouco tempo numa cidade ou então quer começar a visitá-la pelos pontos específicos. Neste caso, vamos contar para vocês o que não deixar de fazer em Hangzhou, na China. A cidade de Xangai é a principal referência para quem deseja conhecer Hangzhou. As duas cidades estão separadas por apenas 175 quilômetros. Como Xangai, Hangzhou é a personificação de uma cidade que abraça a modernidade sem jamais esquecer seus laços com a tradição. Historicamente aclamada como o paraíso terrenal e capital imperial da dinastia Song do Sul, ela mantém intacta a beleza clássica de seus cartões postais, enquanto se projeta como um dos centros tecnológicos mais dinâmicos do mundo. Eles amam karaokê. O patrimônio da cidade não se resume à dimensão material. A vida cultural e a alegria do povo chinês se expressam nos lugares mais comuns da cidade. Deixe-se andar, mas fique igualmente de olho em algumas atrações. A primeira delas é a Rua Refang. Estamos atravessando a Refang Street, que é a parte mais antiga da cidade, a parte também bem turística, né? Então aqui você vai encontrar uma série de alimentos característicos, bebidas, enfim, né? Para se divertir e conhecer um pouquinho também da cultura local a partir, né, dos sabores. Acho que é aqui. Ela é a principal rua histórica da cidade e mantém a arquitetura tradicional e o charme da dinastia Song. Como se vê, ideal para comprar artesanato local, experimentar a gastronomia chinesa e observar a cultura tradicional. De lá, pegamos o caminho da principal atração da cidade, o Lago Oeste. O Lago Oeste é um lago situado bem no centro da cidade de Hangzhou. Esse é um local em que nos sentimos impressionados por esta beleza que se tornou patrimônio mundial da Unesco. O lago, feito pelo homem e cercado por colinas, é mais do que apenas uma massa de água. É um cenário poético que serviu de inspiração para inúmeros artistas, poetas e paisagistas chineses. Caminhar em torno do lago é um programa obrigatório para quem visita Hangzhou. No entorno do lago você vai encontrar diversos quiosques, cafés, você dá uma paradinha, né, se aquecer um pouco, ficar observando a paisagem. Cada cantinho tem uma paisagem diferente, uma novidade, uma ponte bonitinha, uma árvore centenária. Enfim, é um local muito interessante. Tem ali o que é um dragão, boi. Os visitantes podem desfrutar de um passeio de barco entre as ilhas, caminhar por pontes históricas e contemplar a beleza da paisagem. À noite, o lago se transforma no palco de um espetáculo de danças e luzes, que narra lendas locais sobre as águas.
desconhecido culinário. Pois então, tiramos foto de um prato que a gente achava que era uma coisa, que tinha carne, com macarrão, até tinha carne. E aí a gente pediu lá, né? Enfim, quando o prato chegou, a carne eram uns camarõezinhos branquinhos, misturados com algumas bolinhas que inicialmente pensávamos ser feijão, mas era amendoim. Então nós comemos um prato de macarrão, amendoim e camarãozinho. E um molho que eu não sei dizer o que é. Eu gostei. O Carlos e a Laura não curtiram muito não. Mas eu sou aquela pessoa que me aventuro nesses momentos que a vida me proporciona. E agora minha sopinha de entrada, que é a saída também. Essa cidade foi muito importante no comércio de seda e não à toa aqui tem um museu nacional que dá conta dessa história, e para lá que nós estamos indo agora. A seda produzida em Hangzhou é considerada uma das melhores do mundo e é assim desde o tempo da dinastia Tang e dinastia Song. Por cerca de 1000 anos, aqui é o melhor lugar para comprar sedas de boa qualidade. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da produção de seda aqui na China, no Museu Nacional da Seda. Vem com a gente conhecer um pouquinho dessa história. Escavações arqueológicas revelaram o uso da seda em alguns contextos sociais de povos que viviam nesse território que hoje é a China, né? Então foram encontrados um casulo, metade de um casulo, num contexto doméstico, e alguns fragmentos de 2 tipos de seda no enterramento de um cadáver, né, que seria de uma criança. Então, mostrando que a seda já estava ali sendo utilizada pelas pessoas em alguns contextos, talvez rituais, enfim, né? Uma coisa que eles ainda estão investigando. Como se pode imaginar, os museus chineses não deixam a desejar com relação aos melhores museus do mundo. O uso de tecnologias é intenso, mas não é a tecnologia como um fim em si mesmo. Há muita informação e aprendizado para quem visita. Aqui é mostrado nessa maquetezinha, né, o processo produtivo manual, né, da seda, os bichinhos, né, o fio, até ao final o tecido pronto. Ontem nós conhecemos o Museu da Seda e mostramos um pouco para você. Hoje vamos conhecer o Museu de História Natural e também vamos mostrar um pouquinho. Vem com a gente! O museu tem algumas representações de ambientes, de como seriam, né, assim, período pré-cambriano, cambriano. Então você vai passando por esses ambientes e agora a gente está aqui numa sala com fósseis de alguns animais e também plantas na rocha. Eu adoro isso, bem legal. Rodou parte do mundo, inclusive passou um tempo no Rio de Janeiro, daqui no seu escritório. Hangzhou é uma cidade fascinante, uma cidade que sempre se beneficiou dos ventos de um comércio vibrante e ostenta uma cultura e um nível de prosperidade que chama a atenção do mundo. Querendo saber mais sobre Hangzhou e outros destinos chineses, na descrição deste vídeo deixamos nossa playlist
e dá conta sobre nossas experiências e dicas para os viajantes neste incrível país chamado China.